Nós estamos pensando ao longo desse período em que estamos juntos aqui, nos fins de semana, nós estamos pensando a respeito da fé. Eu costumo dizer para algumas pessoas que eu dou atendimento, que Jesus não nos coloca em roubada. E eu creio piamente nisso. Jesus não nos coloca em roubada. Então, quando nós confiamos, e nós estamos aqui falando de confiar em Jesus Cristo, quando nós confiamos em Jesus, Ele não nos coloca em roubada. Então, todos aqueles que conseguem, todos aqueles que experimentam esse privilégio de rolar, né? É como uma pedra mesmo, né? Rolar-se na direção de Jesus, de modo que Ele possa cuidar de você, zelar por você, pastorear a sua vida. Faça isso, você não irá se arrepender. Nós estamos falando dessa fé que justamente nos leva para essa pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Essa fé que nós vamos aprendendo com Ele na caminhada. Às vezes passamos por algumas situações conflituosas e às vezes até nos perguntamos, né? E agora? E aí? E é estando nele e estando com Ele que nós sentimos aquele refrigério, não é? Quando nós falamos de refrigério, nós estamos falando daquele frescor, né? Diante de um calor escaldante, que não é o caso de hoje, mas aquele calor escaldante, mas você sente um frescor. A presença de Jesus, Ele tem essa propriedade de nos trazer esse refrigério. A fé, a confiança nele, então, tem essa propriedade de nos colocar seguros, estando com Jesus. E ao longo, então, dessa caminhada, nós já ouvimos tantas coisas bacanas. Por exemplo, a questão de que Jesus, ou a fé em Jesus, coloca a vida acima da religião. Vocês devem estar lembrados de que foi falado de que os nossos compromissos, ou seja, aquilo que nós temos como dogmas da igreja, eles não são maiores do que a nossa própria relação com esse Cristo. Já aprendemos que a religiosidade, ela não nos leva a nada. Mas estarmos firmes em Jesus, confiantes nele, isso faz toda a diferença. Ouvimos a respeito daquela senhora com fluxo de sangue, aquela mulher com fluxo de sangue que vai na direção de Jesus e toca em suas vestes. Ela tinha fé, ela acreditava que algo iria acontecer em sua vida. E de fato aconteceu. Nós vimos aí o registro bíblico falando sobre isso. Vimos também e ouvimos a respeito dessa fé que aquelas pessoas estavam naquele barco diante daquela tempestade. Você lembra? Os discípulos de Jesus estavam apavorados. Jesus dormindo, daqui a pouco Ele vem e Ele acalma a tempestade. Como é bom, não é? Quando nós vemos a tempestade se acalmando na nossa vida. E Jesus tem essa propriedade de acalmar a tempestade, justamente porque Ele quer que tudo fique bem. Eu gosto muito da expressão, que Ele é o bom pastor. Jesus é o bom pastor. E Ele nos guia mansamente às águas tranquilas. Que delícia poder confiar em alguém assim, não é? Ouvimos a respeito daquele homem o centurião que acreditou no Senhor Jesus, nas suas palavras. E ele, inclusive, o centurião disse ao mestre: dê uma ordem apenas e o meu servo ficará curado. E isso aconteceu. E aquele centurião acreditou em Jesus, ou melhor, acreditou nas palavras de Jesus. Quantas coisas Jesus tem nos dito ao longo desse período todo? Quantas coisas Jesus já disse
para você, na sua vida, ao longo da sua caminhada. Confie, dependa, que a sua fé possa estar sendo aperfeiçoada, acrescentada, a sua confiança possa estar sendo acrescentada nesse Jesus que é o nosso bom pastor, nesse Jesus maravilhoso, nesse Jesus que não nos põe em roubada. E hoje eu quero continuar meditando com vocês a respeito dessa fé, falando desse Jesus que sacia a nossa fome. Um Jesus que sacia a nossa fome, justamente porque Ele é o pão da vida. Jesus é o pão da vida. E nós queremos então pensar um pouco a respeito dessa expressão que o próprio Jesus trouxe acerca dele. Eu sou o pão da vida. Aliás, Jesus usa muitos termos ao longo do seu ministério para que as pessoas pudessem entender quem ele era. E ele fala de maneira simples. Ele fala, eu sou a porta, eu sou o caminho, justamente para que as pessoas pudessem entender. E aqui ele está dizendo, eu sou o pão, querendo afirmar com isso que a nossa fé deve se apoiar nessa verdade única, de que aqueles que são sustentados, porque o pão tem essa propriedade, né, de nos sustentar. O pão vem com essa finalidade de nos sustentar. E Jesus, então, ao dizer que Ele é o pão da vida, é a mesma coisa que dizer, olha, eu sustento vocês. É eu que dou a vida a vocês. É eu que caminho com vocês. Então, esta propriedade de Jesus permite que Ele, então, vá aonde nós estejamos. E isso nos traz, ou deve nos trazer, descanso. Embora nós iremos refletir todo este capítulo 6, vamos ler todos juntos apenas o verso 35. Vamos ler todos juntos? Eu sou o pão da vida. Aquele que vem em mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, muito obrigado pela tua palavra que acaba de ser lida. Com certeza ela há de fazer sentido às nossas vidas, mediante a atuação do teu Espírito. E eu quero estar somente na instrumentalidade do Senhor, para ser esse instrumento que possa proferir as palavras que venham calar a inquietação do homem em qualquer etapa, em qualquer fase da sua vida. Em nome de Jesus assim te peço e já creio nisso. Amém. Eu sou o pão da vida. Palavras de Jesus. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Nós vamos ficar nessa primeira parte apenas. Justamente porque foi exatamente isso que Jesus disse para a multidão no primeiro século. O texto, ou o contexto, diz que uma multidão seguia Jesus. Uma multidão estava procurando Jesus. Onde ele está? E iam atrás dele. Porque na Palestina, lá no primeiro século, o pão, ele tinha uma importância muito grande para o sustento das pessoas. As pessoas que tivessem o pão em sua casa eram aquelas pessoas que podiam se dizer bem-aventuradas, felizes, porque tinham o alimento, o pão de cada dia. Até porque naquela época não existia tantas opções como hoje, não é mesmo? Quando você vai numa lanchonete, por exemplo, a infinidade de pães que existe, a infinidade de opções para você escolher aquilo que você quer comer. Mas naquela época não tinha isso, né? Não tinha esse banquete todo. Então o pão era algo básico daquela época, das pessoas, alimentavam de fato as pessoas. E talvez por isso
depois daquela experiência da multiplicação dos pães, que está inclusive neste capítulo 6, se lembram? Jesus faz a multiplicação dos pães e dos peixes. Essa multidão vê que Jesus tem esse poder de fazer o pão multiplicar. Ah, eu quero estar perto desse Jesus. Eu quero seguir esse Jesus, porque estando com Ele, eu tenho a garantia de que eu terei o meu alimento. Quantas pessoas que seguem Jesus por conta de interesses pessoais, de interesses físicos, aquilo que Jesus pode me dar, aquilo que Jesus pode me oferecer. E essas pessoas então provavelmente estavam seguindo Jesus porque queriam ter a garantia de ter o alimento básico. Mas Jesus, na sua sabedoria, o que ele diz àquelas pessoas? Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Verso 27. Trabalhem para conseguir a comida que dura para sempre. Conquanto o alimento básico era importante para a subsistência daquelas pessoas, Jesus estava entendendo que havia algo mais importante ainda para a sobrevivência daquelas pessoas. E Jesus, evidentemente, estava falando em termos espirituais. E por isso mesmo Jesus diz isso: trabalhem para conseguir a comida que dura para a vida eterna. Às vezes, nós nos esforçamos tanto, as pessoas se esforçam tanto para as coisas desse presente século, para as coisas dessa terra. Mas essas coisas passam. Por isso que na Bíblia também tem um texto que diz: não ajunteis tesouros na terra, mas ajunteis tesouros nos céus. Porque as coisas dessa vida passam. Não significa que nós não podemos adquirir as coisas dessa vida. Não significa que nós não podemos ter aquisições. Não é nada disso. Mas nós não podemos colocar a nossa sobrevivência nessas coisas. Porque a nossa sobrevivência não está nessas coisas. Essas coisas passam. A nossa sobrevivência está em Jesus. Nos momentos de dificuldade, nos momentos de aperto, nos momentos de aflição, as coisas não resolvem. Ah, eu tenho muito dinheiro. Isso não resolve. Ah, eu tenho muitas propriedades. Isso não resolve. Quando nós lidamos com coisa do coração, nós precisamos ir para um especialista. E esse especialista é o Senhor Jesus. E Ele então está querendo abrir os olhos daquela multidão para esta realidade. E é claro que o foco de Jesus, ele é diferente da intenção dessa multidão. Multidão esta que estava pensando somente no pão literal. Os seus pensamentos aqui estavam distantes da realidade para a qual Jesus estava chamando a atenção deles. Eles estavam como que incapazes de ir além das coisas desta vida. E isso me faz lembrar de um trecho que o apóstolo Paulo disse aos coríntios, à igreja lá de Corinto. Se nós pensarmos apenas nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se nós pensarmos somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque essa vida ela passa, essa vida é tão efêmera. Quando nós mal pensamos, já estamos adultos, já nos tornamos já com a idade mais avançada, e as coisas já passaram. E Jesus então nos chama a atenção nesse trecho, ou nesse texto, para nós não pensarmos da mesma maneira empobrecida como aquela multidão, que vê Jesus somente como alguém que pode fornecer o pão físico,
e se esquecem de que Jesus está aqui procurando levá-los a uma verdade espiritual muito maior. Se não, observem o texto, porque não é sem razão que ele vai destacar a mesma verdade. Ele vai repetir a mesma coisa. Observe aí, olha, o verso 32. Quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Verso 33. O pão de Deus é o que desce do céu. No verso 35 e no 48, Jesus fala a mesma coisa. Eu sou o pão da vida. Depois, eu sou o pão que desce do céu, no verso 41. Este é o pão que desce do céu, verso 50. Verso 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ou seja, Jesus constantemente está tentando dizer àquelas pessoas uma verdade. Eu sou o único e o suficiente para saciar a sua fome. Vocês vieram me procurar atrás de uma comida que perece, vocês têm que vir ao meu encontro para que vocês possam então ter uma comida que dure para a vida eterna. Jesus estava falando dele próprio. E é desse Jesus que nós estamos falando, que vale a pena acreditar, vale a pena depositarmos a nossa fé nele, porque ele não nos decepciona. Ele é suficiente, ele é único. E com isso eu estou querendo dizer que nós não precisamos de outras coisas, de outros subterfúgios, para encontrarmos aquilo que nós precisamos, porque nós encontramos em Jesus. Se há alguma fragilidade na sua vida, se há alguma limitação na sua vida, se há alguma imperfeição na sua vida, é esse Jesus que pode e é suficiente para saciar a sua fome. E é disso que Jesus está falando aqui nesse texto. Mas eu também aprendo com o texto que estamos aqui analisando, que embora a fé seja importante e necessária, a ponto inclusive da Bíblia dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas também eu aprendo de que essa fé, ela precisa ser canalizada para a pessoa certa e com os propósitos certos. Não basta apenas confiar. Nós precisamos saber em quem nós confiamos. E com que propósitos nós confiamos. É por interesse? Eu estou querendo obter alguma vantagem? Eu estou querendo ter algum lucro? Por que eu vou atrás de Jesus? Por que eu confio em Jesus? Por que eu deposito a minha esperança em Jesus? Ou seja, nós precisamos ter os propósitos certos. Porque sempre que nós canalizamos a nossa fé para lugares errados, ou com propósitos errados, dúvidas surgem, incredulidade aparece, e a rejeição torna-se uma possibilidade real. Quando você lê este capítulo de João 6, são estas questões que se levantam aqui. Dúvidas, incredulidade e rejeição. Foram estas questões que se colocaram diante dessa multidão. Vejam só o que eles perguntam aí no verso 28. O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Olha a dúvida surgindo. Precisamos fazer o que, Jesus? Para sermos autenticados por esse seu Deus, por esse Pai. O que nós precisamos fazer? Porque o ser humano parece-me que sempre está tentando ser merecedor do céu por meio das suas ações. Nós ouvimos um pouco disso na semana passada. Como se fazer algo ou ser algo, a forma como eu me visto,
a forma como eu me comporto, são estas questões essenciais que vão me levar ao céu. Quando Jesus, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. A Bíblia nunca ensina que Deus escolhe alguns para serem condenados. Com certeza. Mas aqueles que são salvos por causa do dom gratuito de Deus. Nós não somos salvos porque nós somos bonitos, nós não somos salvos porque nós somos mais afortunados, nós não somos salvos por questões intelectuais, nós somos salvos pela graça de Deus. E é somente por causa disso, por causa da graça dele. Ele decidiu nos amar. E ele decidiu então olhar para nós com graça e oferecer a nós aquilo que nós não podíamos alcançar por nós mesmos, pelos nossos méritos, pelos nossos esforços. Somente pela graça dele. Que coisa maravilhosa. Eu gosto muito daquele salmo, quando diz que Deus, aquele salmo, acho que é no capítulo 9, né? Que Deus fala de que Ele é grande, né? Que os seres humanos foram criados, mas não menosprezados por eles, por Ele, não diminuído por Ele, porque Ele nos quer muito bem. Deus é essa pessoa maravilhosa que decide olhar para a humanidade e salvar essa humanidade, resgatar essa humanidade, mudar a sorte dessa humanidade. E Jesus então está procurando passar essa verdade às pessoas. Ele simplesmente responde a obra de Deus, porque eles estavam perguntando, né, para Jesus, o que nós devemos fazer? E Jesus então vai dizer, olha, a obra de Deus é que vocês creiam. Creiam naquele que Ele enviou. Somente isso. Creiam naquele que Ele enviou. Portanto, a pergunta natural aqui não é o que devo fazer, e sim no que devo crer. Não é aquilo que você faz, não é a quantidade do que você faz, mas é aquele que tem a propriedade de nos salvar. E por isso, então, nós devemos crer nele, acreditar nesse Senhor Jesus. E ele, então, o tempo todo está tentando passar essa mensagem de que ele, sim, é o provedor, de que ele, sim, é necessário para a vida espiritual daquelas pessoas. Ele é esse pão. Não somente para aquela multidão, como também Ele é o pão nos dias de hoje. Ele é o pão do qual nós necessitamos. Nós vamos encontrar aqui, na altura do versículo 30, novamente uma inversão de valores. Olha o que eles dizem aí, a multidão. Que sinal miraculoso mostrarás para que vejamos e creiamos em Ti. O Senhor está dizendo que nós devemos crer em Ti. Ok, mas o que o Senhor vai fazer de extraordinário? Para que então nós possamos dizer, sim, você é digno de toda a nossa confiança. E aí olha só o que eles trazem. Eles trazem algo lá do passado. Eles dizem, os nossos antepassados comeram maná lá no deserto. Eles trouxeram a figura de Moisés, porque Moisés era alguém do Antigo Testamento muito importante para o judeu. E a multidão então traz essa figura de Moisés para ensinar Jesus a respeito daquilo que Jesus poderia fazer por eles. Porque afinal de contas, Moisés fez. E na realidade nem foi Moisés que fez, foi Deus. Deus que mandou o maná dos céus para aquelas pessoas. E Jesus então responde lá no verso 49. De fato eles comeram, mas morreram.
Porque é aquilo que nós estamos dizendo, queridos, as coisas desse século, as coisas desse mundo, são coisas temporárias. As coisas materiais passam, elas se deterioram. Eu até acredito que Deus nos abençoa. Eu até acredito que Deus abençoa as pessoas de uma maneira geral, com toda a sorte de bênção nesta terra. Eu acredito nisso. Mas estas coisas passam, ou nós passamos. Eu estava tempos atrás no apartamento onde minha mãe morava. E nós estávamos justamente arrumando as coisas, esvaziando as coisas do apartamento. E passou um filme ali, enquanto estava arrumando aquelas coisas, embalando e tirando todas as coisas do apartamento. Passou um filme de toda a história que já aconteceu ali, naquele apartamento. Quando meu pai ali estava, e hoje ele já faleceu, já não está mais aqui. Quando minha mãe ali estava, hoje ela já não mora mais aqui em São Paulo. Quando aqueles móveis, aquelas louças, aquelas coisas todas que tinham ali naquele apartamento, tinham um sentido, tinham um valor, tinham uma utilização. Mas depois aquelas coisas passaram. Aquelas coisas deixaram de ter valor. Aquelas coisas deixaram de ter utilidade para a minha mãe especificamente. E aí eu fiquei imaginando como as coisas passam. Porque a vida é assim. As coisas passam. As coisas passam. E nós precisamos nos aperceber disso. Porque se ficarmos muito focados e tão somente focados, tão somente nas coisas dessa vida, nós estamos vivendo numa mediocridade. E isso, meus queridos, pode nos impedir de estarmos sendo alimentados frequentemente por aquele que pode saciar a nossa fome para todo sempre. Jesus disse: contudo, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Mesmo que morramos fisicamente, e isso há de acontecer em algum momento da nossa vida, o corpo daquele que crê, daquele que confia, há de ser ressuscitado. Eu creio nisso. Há de ser ressuscitado no último dia. E essa pessoa passará a eternidade com o Senhor. Jesus então vem discorrendo todas essas verdades. E quando ele chega no verso 33, eu parei um pouco para pensar a respeito disso. Quando ele diz que o pão de Deus é aquele que desceu e dá vida ao mundo. E dá vida ao mundo. O que pode dar vida ao mundo? Será que isso é a política? Será que é a cessação das guerras? Será que é alguém de muita influência nessa terra? O que pode dar vida ao mundo? Eu acredito firmemente que a única pessoa que pode dar vida ao mundo é Jesus Cristo. E aqui nós temos uma verdade maravilhosa, porque a vida, ela está somente em Jesus. A vida está somente em Jesus. O Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Porque nós queremos e temos que crer naquele que tem a vida em suas mãos. A vida é dele. E nós então temos que aprender a colocar a nossa vida nas mãos de Jesus, ou continuar colocando as nossas vidas nas mãos dele, porque a vida está nele. E esse pão então que Deus envia
é justamente para que as pessoas pudessem e possam ter vida. Quantas coisas nós temos presenciado nesse nosso mundo, quantas coisas que nos entristecem, e com certeza também entristece o coração de Deus. E com certeza estas coisas só podem ter mudança a partir de Jesus Cristo. Por isso que o salmista diz: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurado, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a pessoa que tem o Senhor Jesus como Senhor da sua vida. Feliz é a pessoa que tem esse pastor como seu guia dia após dia. Feliz é a pessoa que pode dizer: eu sou de Jesus, aleluia. Felizes são as pessoas que podem ter vida em Jesus, e é somente Ele que pode dar isso. A partir do momento que você acredita nessa verdade, queridos, transformações começam a acontecer. Quando você entende que a sua vida depende e está em Jesus, transformações começam a acontecer. Inclusive de maneira psíquica, emocional. Quando você tem essa convicção de que Jesus é o dono da vida. Mas também a partir do momento que você compartilha desta verdade com outros, você vai permitindo que estas pessoas também tenham vida. Ou seja, que essas pessoas possam ser saciadas. Por vezes nós queremos ver na mesa das pessoas o pão diário. E com certeza não é errado isso. Não é errado você ser o padeiro dessas pessoas, fornecendo a elas o pão de cada dia. Mas nada substitui, em termos eternos, este pão que desceu do céu. Esse pão que dá vida às pessoas. Mas eu ainda quero compartilhar mais um aspecto aqui nesse texto, porque além das dúvidas, além das inquietações nessa multidão, além da incredulidade, há também a rejeição em relação a esse Jesus. E eu coloco isso como o oposto da fé, porque essa incredulidade ou esse não acreditar nesse Jesus foi a constante daquela multidão. Porque na realidade eles não estavam interessados em acreditar nas palavras daquele homem. Porque quando aquele homem diz que ele era o pão que desceu do céu, logo as pessoas disseram: olha, mas como? Como esse homem pode descer do céu se ele é filho de José e de Maria? Como que ele pode ter descido do céu? Ou seja, eles anularam por completo o plano divino dessa vinda de Jesus Cristo. A incredulidade impossibilitou aquelas pessoas de acreditar no plano de Deus e enviar Jesus para salvar a humanidade. E com isso, aquelas pessoas passaram fome. Talvez não fome física, mas a fome espiritual. Porque muitos o abandonaram, muitos deixaram Jesus. Porque entenderam que esse Jesus não tinha condições para dar aquilo que eles estavam interessados. Por isso que, sempre quando a nossa fé é depositada na pessoa errada, ou é canalizada para questões erradas, isso não nos leva à fé que nós precisamos ter, à confiança que nós precisamos ter. E isso gera em nós insegurança, isso gera em nós medo, isso gera em nós muitas doenças emocionais.
E com certeza isso pode trazer agravamentos à nossa vida. Por isso, meus queridos, a grande lição que temos aqui é ir além da satisfação das nossas necessidades básicas, como temos aí, como vocês estão lendo aí. E procurarmos essa comida que nutre a nossa alma e o nosso espírito. E nesse sentido não há uma outra pessoa a não ser Jesus Cristo. Então, se nós estamos falando da fé, se nós estamos falando da confiança, não existe outra pessoa a não ser Jesus Cristo. E nos submetermos a Ele, diante daquilo que a nossa vida se apresenta. Nos submetermos a Ele. Isso me faz lembrar de uma música, e tudo que nós estamos dizendo vai de encontro a essa música do nosso inário, quando diz o seguinte: vivo feliz com Cristo, Ele me satisfaz. Com esse amor do Redentor, agora estou contente. Ah, meus amados, como é gostoso poder se satisfazer em Jesus. Como é gostoso poder se satisfazer em Jesus. E ele insiste no verso 51. Eu sou o pão da vida. Ou melhor, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Palavras de Jesus. Eu não sei como você se encontra. Eu não sei como está o seu coração. Às vezes algumas pessoas dizem: eu estou sentindo um vazio no meu coração. Eu estou sentindo um buraco. Eu estou sentindo falta de alguma coisa que eu não sei explicar. Mas com certeza, Jesus, Ele pode ser este que vem preencher esse vazio no seu coração. E quem dele comer, certamente viverá para todo sempre. Esse é o caminho da fé. Esse é o caminho para que você sempre se sinta alimentado, saciado. Nos momentos de aflição, nos momentos de dificuldades, nos momentos em que o coração estiver apertado, você poder ir para Jesus. Os mais antigos se lembram daquelas músicas que falam muito de Jesus, né? Nenhum amigo é igual a Cristo. Não nenhum, não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas, guiará até o fim chegar. Que gostoso poder declarar isso, né? Que Jesus é o meu amigo. Ele sacia a minha fome. Ele vem ao meu encontro. Graças a Deus por isso. Que você possa sempre encontrar em Jesus o alimento para a sua alma, de modo que você esteja ou se sinta bem alimentado e saciado. Quero orar por você nessa hora. Querido Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra. Eu quero te agradecer por essa realidade que Jesus é, do alimento do qual nós necessitamos diariamente. Obrigado porque Ele nos alimenta. Obrigado porque Ele é esse pão que sacia a nossa fome espiritual. E com isso nos possibilita, uma vez bem alimentados e fortalecidos, poder distribuir desse mesmo alimento a tantos outros que porventura vivam espiritualmente falando de maneira pobre. Oh Deus querido, continua utilizando da tua igreja para que ela possa continuar sendo um canal de bênção a todas as pessoas que estiverem ao derredor, para que eles possam sempre se sentir saciados com esse Jesus que nos alimenta. Obrigado, em nome dele que oramos. Amém e amém.